Bom dia, pessoal. Eu sou Georgia e vou apresentar o programa de hoje. Esta é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, programa falando de AA, Alcoólicos Anônimos. Lembrando que pela web é possível acessar o programa pelo endereço eletrônico radionsc.com. O programa tem como propósito trazer mais informações sobre a doença do alcoolismo e de como funciona o programa de recuperação de alcoólicos anônimos. Então, hoje a gente vai falar de um tema que é, no mínimo, curioso, pelo menos para mim. E para isso a gente trouxe duas pessoas que são membros de Alcoólicos Anônimos, para contar para a gente como é trabalhar em ambientes com bebida alcoólica. Essas duas pessoas, elas trabalham no meio do furacão. Então, elas vão contar um pouquinho pra gente como é que é isso e como que fazem para permanecer sóbrias. Então, bom dia, Cláudio. Bom dia, Lu. Bom dia. Bom dia. Eu vou pedir para a Lu ler o preâmbulo de Alcoólicos Anônimos e depois a gente começa nosso bate-papo aqui. Preâmbulo de AA, Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham suas experiências, forças e esperanças a fim de resolver seu problema comum e ajudar a outros a se recuperarem do seu alcoolismo. O único requisito para tornar-se membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é manter-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançar a sobriedade. Legal, obrigada, Lu. Gente, então assim, claro, a gente já sabe, né, porque já vieram vários companheiros, membros de Alcoólicos Anônimos, que falaram, assim, de como que fazem para se manterem sóbrios, e uma das dicas, que é muito falada aqui, é evitar lugares, pessoas e hábitos de ativa. Né? Ativa é o lugar onde normalmente se costuma beber muito, onde se construiu praticamente, onde foi construído basicamente o alcoolismo, pelo que nós compreendemos. Então, eu queria saber, Cláudio, me fala uma coisa, me fala um pouco de você. Você está há quanto tempo sóbrio? Você trabalha com o quê? Então, bom dia a todos, eu me chamo Cláudio, né? Sou alcoólico, só por hoje eu não bebi. Eu estou sóbrio tem 3 anos, 2 meses e 24 dias. Eu já trabalho, né, com álcool já tem múltiplos anos, uns 20 anos, né, que eu me estabeleci na profissão. E, na verdade, é complexo, né? Não é tão simples assim, né? É todo um processo, né? O meu processo, né, saída de internação, sem muita compreensão da programação, e não pensava em voltar a trabalhar justamente porque é sugerido, né? Antigos hábitos, pessoas e locais de ativa, né? Só que no meu caso foi mais uma necessidade, né? Minha família de origem humilde tinha como me dar o suporte, né? Eu recém-saí da internação, sem trabalho, uma falência total em várias áreas da minha vida. E existiu essa necessidade de eu voltar a trabalhar, e não era especificamente na área, né? Mas como era a minha última profissão, para mim ficou meio complicado me reformular. Qual é a sua profissão? Eu sou bartender. Agora, chamam de mixologista, né? Como chama? Mixologista. Mixologista? Que altera as formas, as matérias relacionadas aos álcools e as substâncias. Caramba! Etílicas e não etílicas. Entendi. Agora, peraí, então vamos voltar um pouco à fita. Você falou que antes da sua internação, então você já trabalhava em bar? Já trabalhava com álcool, já trabalhava com bar. Você acha que isso potencializou o seu alcoolismo? Como é que era esse dia a dia lá? Você bebia no trabalho? Direto. Direto? Fala então, vamos voltar. Eu era de outra área, eu trabalhava com restauração de obra de arte. Mas a minha compulsão pelo álcool era tão grande que eu quis migrar de área de trabalho para estar mais próximo, para gerar essa facilidade no meu contato com o álcool ali. E você tinha essa noção, não? Eu tinha, sim, que eu gostava muito de beber, né? Sim.
E aí eu vi esse falso glamour na noite, na verdade, né? As pessoas ali bebendo, de estar mexendo, né? Algumas referências que eu tinha de pessoas que eu morava junto, que já trabalhavam na noite, já nessa área específica, né? Eu achava tudo aquilo ali lindo, maravilhoso, né? Via esse falso glamour, como eu falei. E aí, o que eu quis fazer? Eu quis migrar de profissão justamente para estar nesse contato, porque eu vivia mais na noite do que no dia. Então, já estava ficando descompensado. Sei. Então, eu juntei uma coisa com a outra. Se eu vivo na noite, então vou trabalhar na noite, né? Eu já era um adorador do álcool. Eu falei, vou trabalhar dentro do bar, porque eu estou em contato direto ali com a Que substância. incrível a cabeça da E gente. essa facilidade de estar ali manipulando e consumindo o tempo inteiro, sabe? Entendi. E aí, nessa, você ficou quantos anos trabalhando antes? Você falou que você tem 20 anos de profissão. Uns bons anos, né? Tem bastante tempo. Mas e como é que foi? Você trabalhava, bebia, você precisava experimentar as bebidas? Como é que é esse trabalho? Verdade, Era e como é? Vamos por partes. Na verdade, eu consumia antes, durante e depois. Sempre, né? Caramba, e como o Geraldo está aqui, as observações de Geraldo Tipo são ótimas. Eu achava que para chegar para trabalhar, eu já chegava, né, alto e continuava lá usando esse subterfúgio de experimentar, porque tem vários contextos, né? Eu trabalhei em boate, bistrô, restaurante, evento, rave, show. Então, dentro de cada uma dessas áreas específicas, né, que pode chamar gastronomia ou não, tem um perfil, né? Então, boate Sim. é todo mundo muito louco o tempo inteiro, inclusive eu atrás do balcão. Uhum. Quando é um bistrô, é um negócio mais reservado. Então, você vai nessa linha de degustar, experimentar, de fazer essa, como se diz, harmonização. Então, eu usava essa harmonização para poder estar consumindo o tempo inteiro, né? Caramba. Mas, de fato, era antes, durante e depois, sempre. Caramba. E como é que você atendia? Como é que era? Quer dizer, boate, até dá para entender, mas que tá todo mundo meio doido ali na história, mas num restaurante, numa coisa assim... Acaba que as pessoas percebem, né? Na verdade, quem achava que as pessoas não percebiam era eu. Ah, você achava que as pessoas não percebiam. Tipo, meus superiores, desde gestão, né, sócios em geral, que eu também achavam que não percebiam, né? Porque eu ficava completamente fora, né? Ficava out do Cláudio mesmo, né? E aí exalava álcool o tempo inteiro, né? Então as pessoas percebiam, porque eu ficava muito louco, né, e achava que ninguém percebia nada. E as pessoas estavam mais próximas, além desse odor todo que eu exalava, o comportamental também, né, de fato, né? Claro. Essas coisas assim, de falar enrolado, né? De deixar as coisas caírem, porque eu trabalho com muito utensílio, né? É um trabalho com muito detalhe, na verdade, né? E aí você perde um pouco ali da sua mobilidade ali, né? O álcool tira tudo isso. Coordenação, né? Exatamente, o álcool vai desfazendo isso. E você teve muitos problemas disso? Você foi demitido algumas vezes? Várias vezes. Inúmeras vezes. Né? Na verdade, eu não conseguia ficar trabalhando num local por muito tempo. Justamente por causa do meu consumo. E você não percebia nessa época que era por causa disso? Eu percebia, mas eu tinha essa autonegação. Ah, negação, que já foi falado muitas vezes. Eu não queria parar de beber. Minha prioridade era o álcool. Bebida. Independente se eu estava trabalhando, se eu não estava trabalhando. E não só relacionado à profissão, né? Relacionado em todo o contexto da minha vida, de fato. E isso fez com que você fosse... É interessante a gente ouvir um pouquinho da história, né, Geraldo, de cada um, para a gente poder entender esse processo, como você falou. E aí isso te levou a um fundo de poço que você foi internado, é isso? Acho que fundo de poço é até leve, né? Não sei, fala pra gente, porque, conta pra gente então. Foi essa, como eu falei, essa falência total de eu achar que não ver outra possibilidade de salvar a minha vida, a não ser tirando, né? De ter um alívio só tirando a minha vida. Né? Então comecei nessa ideação suicida, doença progressiva, né? De determinação fatal, só que antes de matar ela desmoraliza. Então passei por todo esse momento de desmoralização, né? Porque também nem tudo é culpa da doença, né? Porque inclui meus defeitos de caráter e meu desvio de caráter também. É esse conjunto, eu acredito muito nisso. Mas foi uma falência total. E aí eu falei, né? Ficava com essa ideação suicida, né? Sim. Tirar minha vida, porque eu não vejo mais possibilidade. Então não tinha... Eu já estava completamente queimado no mercado de trabalho, né? Eu rejeitava minha família me rejeitava. Eu abandonei a minha filha. Né? Estabilidade emocional zero. Espiritualidade, né? Nem zero, negativa, sabe? E aí eu fiquei nessa coisa de ideação suicida, mas num fio de lucidez eu consegui pedir ajuda. Eu já estava frequentando a outra irmandade, que não era a AeroNA. Ah, você já frequentava, porque você tinha... Tá, você usava outras drogas e tal, Sim, isso aí você foi pro... Além de alcoólico, eu sou adicto também, né? Me chamam de cruzado, né? Ah, tá.
Mas eu ia, mas é porque me trazia um alívio, mas eu não ficava sóbrio, não ficava limpo. Eu ia, me trazia um alívio, eu não falava, ficava observando. Entendi. De certa forma, me trazia um alívio. E aí, quando você começa a conhecer e você começa a acompanhar as pessoas que estão ali numa luta diária para se manterem sóbrias e limpas, conforme você vai... Né? Porque, na verdade, eu fui ter um conhecimento prévio da programação dentro da internação. Depois que saí da internação, que aí... Mas você quis se internar ou a tua família que te... Eu pedi ajuda e aí o bom. companheiro que me ajudou, né, que hoje está fazendo um ano, né, parabéns para ele, né, anonimato, né, que legal. Alicerce, não vou dizer o nome dele. Claro. Eu falei para ele, preciso de ajuda, porque senão eu vou tirar minha vida hoje. Porque tem o suicida que tira a vida sem avisar e tem o suicida que avisa, né? Eu sou daqueles que avisam. Era, né? Era? Esquece isso! Isso é coisa do passado. Tá bom. Falha minha. Era, né? Eu avisei e aí ele falou, não, vem pra cá. Eu fui pra uma reunião completamente louco, falei um montão de besteira na reunião. Fui retirado da reunião. Reunião de? DNA. Você foi retirado da reunião? Tamanhas insanidades, comum, né, que eu falei lá, sabe? Eu quero sumir, né? Não aguento mais viver, nada funciona. Tá muito ligado dentro do egocentrismo, essa questão da autopiedade, né? Mas tava muito forte, muito latente. Não tava nada bem, né? Por isso que fundo do poço eu acho até leve, né? E aí eu lembro que eu tive todos esses sintomas, né, mais orgânicos, né? Delírio treme, epilepsia alcoólica, e no final das contas eu tava com esquizofrenia etílica, né, que chama. Puxa né? vida. Essa parte do lóbulo frontal completamente encharcada pelo álcool. Você tem quantos anos? Agora eu vou fazer 48. Entendi. Então, tipo, eu via vozes, eu via coisas, sabe, onde não existiam. Sabe, tem um filme que retrata muito bem isso. E você começou a beber com quantos anos? Eu comecei a beber com 13 anos. Mas eu já nasci alcoólatra, né? Sim, tem... Porque a primeira vez que eu bebi, eu já cheguei em casa carregado. Puxa vida. Mas aí você se internou, aí a segunda parte... Pedi ajuda. Eu vou ouvir depois, que eu quero ver um pouquinho a Lu também. Mas assim, gente, mas que coisa... Eu falei que é curioso, tô até assim, porque é puxado, né? Pesado. É denso, né? É denso. Pesado. Mas que bom, né? Mas aí você se internou e você ficou quanto tempo internada? Eu pedi ajuda e me tirou da sala. Eu lembro que eu estava ali na praça e passando mal, tremendo demais, né? Falta de ar. Fui atendido no Pinel, ele me levou até lá, me encaminhou, foi comigo, né? Eu passei um período lá e eu não entendi porque ele ficava no telefone o tempo inteiro. Difícil de falar, né? Bebe uma aguinha. Ai, que coisa boa, cara. E aí ele tava falando com um terapeuta, e eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo, não queria ficar lá. E aí ele falou, cara, vou te internar. Eu falei, tudo bem. Na verdade, eu não vi outra forma de salvar a minha vida. Então, eu não sabia para onde é que eu ia, como é que era, o que tinha que fazer. Minha família não tinha dinheiro para custear isso. Mas eu fui, né? Entrei como clínica social. Né? Tive a ajuda do dono da clínica, lá, o terapeuta. E fiquei 3 meses, né? Minha família mandou cesta básica, cigarro. Né? Eles me aceitaram lá. E graças a Deus eu consegui entender o método de trabalho terapêutico deles. Era uma comunidade terapêutica, né? Eu consegui compreender. Eu consegui ter um bom comportamental, né? Porque eu vi muita gente sendo expulsa, muita gente sendo desistir. No final das contas, eu passei 3 meses. No final das contas, eu era o responsável, né? Porque era tipo uma fazenda, né? Uma chácara. Eu era o responsável por levar. Estado do Rio mesmo? Areal. É meio que Petrópolis, Minas. Petrópolis, Minas, Eu era o responsável por levar esses que eram expulsos e os que desistiam na porta do negócio lá. Porque era uma terapia de confronto, né? Para preparar você para o mundo real, né? Porque a internação é aquele mundo ali, né? Então essa pré para o mundo real, né? Para você, porque recuperação é vontade contrariada, sabe? Minhas vontades não funcionam. E aí eu entendi depois, né? Muita frequência de reunião, que eu achava que aquele terapeuta lá, né? Eu tinha uma visão ruim dele, que eu achava que ele pisava na minha cabeça. Mas ele pisou bastante, mas ele pisou justamente para eu compreender isso, sabe? Para conseguir fazer esse movimento contrário. Né? Para quando eu tivesse alguma dificuldade, eu não ser tão reativo
a ponto de voltar essa primeira dose aí e acabar com a minha vida de novo. Né? Porque vai voltar esse ciclo todo aí de ideação suicida, de querer tirar a vida, de impotência, de perder o domínio da vida. É limite sabe? mesmo, né? Então, eu só tenho que agradecer. Cara, e que coisa boa, né? Você hoje aqui, você tá nesse tempo em sobriedade, assim, trazendo essa história pra gente, pra quem tá ouvindo a gente, e mostrando, né, que a gente pode sair de lugares que são muito sombrios, né? Tem que admitir, né? Eu Lugares admito a que minha são muito impotência, né, em sombrios. relação Que ao bacana, álcool, outras substâncias cara. diariamente. Que bacana. E eu cheguei na programação também admitindo muito a minha impotência em relação aos meus sentimentos, né? Meus sentimentos sempre mexeram muito comigo. Né? Vamos então, respira um pouquinho, fiquei bebe uma emocionado, aguinha. né? Todo mundo, nossa, coisa linda. Mas assim, é emocionante, né? Porque assim... Porque puxa, né? É o meu arquivo, né? É o porque arquivo. retrovisor é negativo. O arquivo é o positivo. Mas o positivo é isso aqui, estamos nós aqui. Que bom. Então, vamos então a gente já entende... Cláudio falou pra gente que ele trabalhou como... Só para recapitular, porque foi tanta coisa, né? Ele é um bartender. Isso. E ele trabalhava antes, foi internado e ele continua trabalhando com isso. E aí depois, daqui a pouco, a gente vai saber como que ele lida com isso. Aí deixa ele respirar um pouquinho, a gente parar de chorar, todo mundo. E aí a gente vai, porque é muito bonito, né? Porra, nossa. Lu, e você? Bom dia a todos, a todas e a todes. Eu sou a Lu, uma alcoólica em recuperação, que só por hoje não bebeu, né? Pela graça do poder superior e a minha boa vontade, né? Tem que ter boa vontade, tem que admitir. É a doença não só do alcoolismo, a paixão pelo todo tipo de álcool, mas também mental, né? É a doença das nossas emoções, que é o que me pegou. Então, preciso estar muito atenta a tudo isso o tempo todo. Doença das emoções, fala um pouquinho. Eu cheguei na Irmandade de Alcoólicos Anônimos, acho que com 23 anos, para entregar um trabalho, né? Trabalho como atriz. Achava que eu não tinha problemas, achava que o problema era o meu pai, minha avó, meu avô. Não, entendi. Volta aí. Você foi entregar um trabalho como atriz? Eu fui entregar um trabalho para um companheiro que é ator. E aí o meu padrinho, que trabalhava numa TV, que já queria me levar para a Irmandade, porque sabia que meu pai tinha problema, já convivia com a minha história, me levou. E aí eu sentei lá e identifiquei, porque eu já tinha ido nesse lugar de Alcoólicos Anônimos, né? Quando eu tinha 11 anos, através da Igreja Católica, do Araújo, né? Araújo é quem? Araújo foi quem fundou o AA do Santo Cristo. Foi lá que um eu dos fundei. grupos de Alcoólicos Anônimos. Foi lá que eu ingressei. E eu já estava num relacionamento altamente destrutivo, abusivo, violento. E esse meu companheiro era de uma outra irmandade. Meu padrinho não podia abrir o anonimato dele, né, dizer que ele era da irmandade. E ele foi me acompanhando e foi me, sinalizando. Aí eu me afastei da sala durante 1 ano. E aí foi o derradeiro. Mas você chegou a ingressar? Ingressei. E eles falavam, olha, não é sugerido se relacionar com pessoas que bebem, frequentar lugares. E eu já namorava, já tinha esse relacionamento que eu namorava. Já trabalhava, aí comecei a trabalhar com música também com ele. E comecei a gostar de caipifruta, caipivódica, mas isso na tentativa de ser aceita pelo companheiro e pelas pessoas, porque eu era muito nova, namorando um cara 20 anos mais velho que eu. Quando você fala pelo companheiro, não é pelo companheiro de irmandade, pelo não, seu companheiro. Tá. Pelo namorado da época, meio namorido, sei lá o que era. E aí foi bem difícil, porque foram uns 3, 4 anos aí bebendo muito, e rodando, e brigas, e... Enfim. Então, você potencializou o uso do álcool porque você estava num relacionamento que bebia muito e você naquela... Sim, imagina, filha de pai alcoólatra, vó morreu alcoólatra, vô, como que eu não seria, né? Eu achava que não, meu pai ele tem que ingressar, ele ingressou e não ficou, e depois eu vi que eu tinha o mesmo problema. Entendi. E aí, como é que foi isso? Como é que foi sua entrada? Aí que você começou a trabalhar com música? Eu comecei a trabalhar com música através desse companheiro. Ah, entendi. Fazendo roda de samba, chorinho.
Aí, através do teatro, também fazia musicais, ainda no comecinho ali. Mas o teatro foi mais tranquilo, né? Porque a galera usava mais outras coisas que Outras nunca... substâncias que não. nunca senti vontade. Mas a música é o tempo todo, né? A música Nossa. é bebida, é comida, tem muita libido, tem muita sensualidade, tem muita coisa de pegar, de abraçar, e noites, e noites, e noites, e chegar um dia clareando. E isso foi o que aconteceu durante esse tempo todo que você antes você ingressou, mas depois você voltou. Você ficou quanto tempo fora que você falou? Fiquei um ano. E aí aí foi meio que lá E aí abaixo? Como é que foi isso? nesse ano que eu me afastei da sala, porque assim, pode acontecer a recaída, né? Os companheiros sempre falam, cara, você não vai beber em paz. Não vai. E aí o relacionamento ficou cada vez pior e eu na tentativa de salvar aquele relacionamento, de estar presente pro outro, fui bebendo cada vez mais. Então, vodka, caipirinha, vinho era um negócio de louco, de sair de um samba e vai para outro, e vai para outro. E eu queria aquela caipirinha que era de kiwi, que era de morango com alguma coisa que só tinha naquele lugar e não tinha. E, enfim, ia para bares. Obsessão, né? Eu não cheguei a frequentar muitos bares, mas eu também ficava muito dentro da casa com ele, né? Uhum. E vinhos, e vinhos, e vinhos, e 10 dias, e 14 dias, e 15 dias. Nossa. Não atendia meu pai, não atendia minha mãe. Meu pai eu já não tinha uma relação muito boa, mas ele ainda me procurava. E aí eu falei, cara, eu preciso, além dessa Irmandade, eu sou de mais 2 outras irmandades, mas o A é o que me salva, né? O que me lembra de onde eu vim e a partir de que momento eu entendi que eu tinha um problema e que eu precisava resolver. E nessa época você trabalhava com música, Sim. além tirando relações, você trabalhava com música e você... Eu ficava entre a música e o teatro. Eu fazia parte de uma companhia de teatro. Pronto. E aí o Cláudio falou que isso potencializou, né? Você também acha que potencializou o fato de você estar nesta ambiência? Sim, porque você está num lugar de poder, de destaque. E as pessoas querem te agradar e você é a convidada da noite. Então, você tem lá... O que você quer no seu camarim? O que você quer lá no lugar? E como chegava no final da noite? Então, eu ainda conseguia fazer... Porque fazer a apresentação de meia hora, 40 minutos, eu conseguia ficar bem. Quando eu fazia sozinha. Quando eu não ia com um companheiro que era produtor na época. Uhum. Eu conseguia. Depois, eu passei a fazer só show com ele. Porque o relacionamento foi para o isolamento, onde eu só podia fazer coisas com ele. Nossa. Então, além de beber depois dos shows e das brigas e de chegar no outro dia, às 5 da manhã, era um inferno. Então, enquanto ele estava ali comigo, ele ainda conseguia controlar uma coisa ou outra, ou não, porque ele também bebia muito, depois usava outras coisas e foi bem difícil. Nossa, e você está em sobriedade há quanto tempo? 15 anos. Puxa, que bacana, cara. Vim pra cá muito novinha. E quando vocês... Cláudio já falou, né, que não é simples, né? Imagino que não deva ser. E vocês chegaram em Alcoólicos Anônimos e as pessoas falaram, bom, agora vocês vão ter que evitar lugares de ativa. Como faz? Como foi isso? Como foi? Se era o lugar de trabalho de vocês? Fala um pouco, Cláudio, por favor. Então, no meu caso... Tinha um companheiro de múltiplos anos, né, na Irmandade lá, conheci o Araújo também da época do TA. Conheceu? Gente, o que é TA? Toxicômagos, né? Toxicômagos. E Araújo era um coordenador de grupo. Um dos cofundadores. O Araújo, um dos... O Araújo, ele falava, ó... Aqui a sala de Alcoólicos Anônimos é a maior entrada, a primeira entrada de qualquer outra substância. Então era meio que cruzado lá, né? E também era meio Alanon, né? Porque o familiar também podia ir. Nesse grupo. Esse grupo aqui é do Rio de Janeiro, tá, gente? A gente está falando para o Brasil inteiro, então tudo bem, localizar. Né? Não, tudo bem, só para a gente se localizar e para eu e o Geraldo a gente poder entender também. E eu conheci o Araújo com 12 anos pela Igreja Católica, que eu era católica na época, eu tinha muito medo dele. Ele é um mito, né? Dentro da programação. Mas aí conta, como é que... Esse companheiro era bem apegado do Araújo, né? Vem aqui pra comer merenda, essas coisas. Né? Tapinha nas costas. Tapinha no peito, tapa no peito. Tapão, né? Peito, tá vindo aqui pra quê? Não é pra comer merenda, não. Tinha uns jargões, né?
E aí ele falava muito pra mim, assim, né? Porque eu sempre ia nas reuniões, eu partilhava, falava, pô, mas como é que eu vou fazer agora pra voltar a trabalhar? Né, já tô com 40 e tal, o que que eu vou fazer? Vou escolher outra profissão, vou começar do zero, porque eu já tive no auge da profissão, né? Porque também tem essa coisa, né? De divulgação, as pessoas te conhecem nos ambientes, né? Nas casas noturnas, nas boates, você acaba sendo... É esse glamour que a Lu falou, né? Conhecido nos ambientes noturnos, né? De modo geral. Sei. E aí, tem isso. evitar as pessoas e lugares, para mim foi até tranquilo, mas aí quando tá ligado ao trabalho, que meu trabalho dentro desse contexto aí, né? E ele falava assim, quando você entender, você conseguir separar que trabalho é trabalho, consumo é consumo, que problema é problema, e álcool e droga é álcool e droga, você vai conseguir voltar a trabalhar. Como é que é? Repete. Ele falava assim, quando você aprender a separar, né? Tem que separar. Trabalho é trabalho, consumo é consumo. Porque eu misturava tudo. Sim. Eu usava meu trabalho como consumo, né? Nessa falência aí que eu citei. E problema é problema, álcool e droga é álcool e droga. Né? Porque hoje eu resolvo... Hoje eu não tenho problema, eu tenho algumas dificuldades. Que hoje eu tenho, né? A programação me ajuda através das ferramentas, eu não preciso me anestesiar para resolver nada na minha vida, né? Só por hoje, né? Total. E ele sempre falava isso pra mim. Quando eu falava, pô, meu trabalho, pô, na noite. E como é que foi? Isso, você conseguiu... E aí tá conseguindo, né? Fui escutando ele, né? Fui escutando ele, e aí, cara com 20 e poucos anos, né, de sobriedade, tá limpo também, né? Mas eu não tinha essa compreensão, eu tinha muito medo. Né? Eu tinha medo, tinha reserva. Imagina. Né? Porque no fundo, e recém-chegado na programação, sabe? Até hoje, todo dia eu aprendo coisas diferentes, né? Uhum. Mas eu lembro que ele falava isso, a hora que você aprender a separar, e o terapeuta, no dia que eu saí da internação, eu lembro também, não esqueço disso, ele me abraçou, bateu no meu ombro e falou assim, eu tenho certeza que você vai ser um ótimo bartender. Eu falei assim, pô, esse cara tá falando isso pra mim? Caraca, como é que eu vou voltar a trabalhar na noite? E o terapeuta que me marretou o tempo todo lá, fez de tudo pra eu pedir pra sair, né? Dentro desse contexto de terapia de confronto, tá falando que eu vou ser um bom bartender, né? Então eu fiquei meio confuso. Na verdade, eu saí da internação perdido. O que eu vou fazer na minha vida agora? Claro. Aí que eu tive esse estalo, tipo assim, os caras falam, frequência de reunião. Vai pra reunião. Não deixa de... Porque eu tinha muita reunião dentro da internação. Frequência de reunião. Mantenha a frequência de reunião. É fundamental. E aí, né, fui para um grupo e continuei mantendo essa frequência de reunião. E tinha esse companheiro lá que falava isso. Mas e aí, como é que foi o seu primeiro trabalho? Primeira vez que você chegou num bar, deu de cara? Então, eu tenho, né, um microempreendimento, né, em Botafogo, que é a coquetelaria na rua, que a gente chama, né? É os pioneiros nesse Botafogo é um bairro do Rio de Janeiro. De fazer... Os coquetéis são feitos nesses lugares de alto padrão, só que na rua, por bartenders experientes. Então, a gente tinha tipo um coletivo. Mas qual foi o lance, né? Tipo, quando eu fui aceito, né, pela minha família, porque eu não tinha trabalho, não tinha reserva, não tinha nada, e minha família me aceitou novamente em casa, né? Então minha mãe falou assim, ó, você vem aqui pra casa, você tem um quarto pra você aqui, você não precisa se preocupar em pagar a conta nem alimentação, né? O que você precisar aí, né, no mínimo de supérfluo, a gente vai custear pra você, até você, se você não se sentir seguro pra voltar na sua área, você vai arrumar outro trabalho. Ah, que bom, hein? Só que aí teve um negócio que, né... que eu fumo cigarro, né? E aí, tipo, um cigarro dura 4 dias, né? E no momento um pouco de maior ansiedade, eu fumei, sei lá, um cigarro em 2 dias. E fui pedir o dinheiro pra ela. Falei, pô, mãe, dá um dinheiro pro cigarro? Já com 40 e poucos anos, né? Ela falou assim, já fumou aquele cigarro todo? Eu falei, não, agora tem que voltar a trabalhar. Tem que voltar a trabalhar, pelo menos pra voltar, ter um dinheiro pra custear um café, né? Um suco, uma água, meu cigarro, né? E aí eu tinha esse microempreendimento e falei, eu vou voltar a abrir, né, esse ponto ali na rua e vou voltar a trabalhar. E aí muita reunião, né? Reunião falando disso, escutando os mais antigos. E aí não não te mexeu, não? Acho que a gente tem que dar intervalo, né, Geraldo? Ó, o Geraldo tá falando que sim. Olha só, gente, então a gente vai para um intervalinho, a gente já volta para o Cláudio acabar de contar nessa história e depois a gente vai para a Lu para entender como é que funciona isso aí na cabeça dela hoje em dia também. Então, voltando, o assunto aqui é como trabalhar num ambiente com bebida. E a gente está com a Lu e com o Cláudio aqui. Cláudio estava contando para a gente como é que foi ele voltar, depois de ingressar em Alcoólicos Anônimos, voltar para esse ambiente, porque ele é bartender. Então, depois aí, daqui a pouco, quero ouvir a Lu também. Então, conta pra gente, assim, como é que foi a primeira vez... Você falou que você teve uma como chama?
Um microempreendimento de coquetelaria na rua. Né? Coquetelaria na rua. Isso. E aí, mas não te deu vontade? Vocês não experimentavam a bebida, né? Não. Porque, na verdade, dentro desse pode. microempreendimento, que ele é coligado com um trailer 24 horas, que é um ambiente de ativa máxima em Botafogo. Porque não é só álcool, tem consumo de outras substâncias também, né? Aham. Não alcoólicas. O tempo inteiro, né? São drogas, né? Sei, o pessoal se droga ali o tempo inteiro. Nossa. Eu me sentia mais seguro, por quê? Porque eu não precisava ter um processo criativo dentro de experimentação, do trabalho, de né? experimentar, de ter que criar, porque a gente já tinha um cardápio, porque eu já manipulava bem o cardápio. E as pessoas que me cercavam ali, que trabalhavam lá, sabiam da minha condição, sabiam da minha internação. Você abriu o anonimato para essas pessoas? Eu tive que avisá-los antes de ser internado, porque eu ia sumir por um período. Tá. E aí é trabalho, né? Não deixava de ser trabalho. Mesmo ali, como eu já fazia ali num ponto de consumo também, né? E como é que é hoje pra você? Então, ali foi o primeiro contato, né? Foi um pouco mais difícil, mas eu trabalhava só quinta, sexta e sábado. Então, muita frequência de reunião, né? Os outros dias da semana, 2, 3 reuniões por dia. E aí eu cheguei em Alcoólicos Anônimos, né? Isso foi no meu 4º mês de recuperação. Eu cheguei em Alcoólicos Anônimos para complementar minha recuperação. Né? Junto com a ANA. Falei assim, vai que você vai gostar, você vai se identificar, é um programa de identificação. E como você trabalha com álcool, tá muito, né? Você vai se identificar e estar relacionado. E aí não deu outra, né? Eu me encontrei dentro de AA. Que bacana, isso tem te ajudado muito. E aí eu continuei trabalhando lá, né? Não tinha uma arrecadação, essa 7ª, né, que a gente considera. E aí que foi o X da questão. Ali, né, eu recebi uma proposta de trabalho porque eu fui, como eu poderia dizer assim, ninguém me dava mais trabalho no Rio de Janeiro. Todo mundo me conhecia, sabia que eu era louco de hospício, cachaceiro, ninguém me dava trabalho. E ali, pessoas que frequentavam ali, que estavam nesse topo dessa cadeia aí da profissão, né, da mixologia, né, coquetelaria, viram que eu estava em recuperação, viram que eu estava bem, e aí rolou essa primeira oportunidade de trabalho, vou reingressar no mercado de trabalho. Aí que acho que foi o desafio maior. Porque aí entra o processo criativo, entra eu ter que degustar, entra eu ter que criar para o cliente no balcão. Mas você tem que degustar? Não quer dizer, teria. Né? Eu criei um método para isso. Uau. Eu peguei cada lugar que eu vou, eu treino, eu faço um ultra treinamento com um membro da minha equipe. E ele é que degusta para mim entre gestão e funcionários do salão. Porque... me deu até um susto agora, gente. Mas se ele faltar... Não, se ele faltar, aí a gente, né, dá uma cancelada no dia, né? Porque, na verdade, isso aí é inserção de cardápio, essas coisas. Entendi. Ações para marcas de bebida. Entendi. Então você... nossa, me deu até esse método, eu tenho, né? Eu criei esse método, né? Não, eu tô aqui. Você também pensou? Eu tô aqui assim. Porque, na verdade, eu sempre fui técnico, né? Entendi. Eu sempre fui bastante técnico. E aí, o fato de eu parar de beber só por hoje, entrar em abstinência, eu fiquei mais técnico ainda. Que interessante. A gente aprende a se defender. Olha, raciocínio, né? Eu usei mais a minha técnica, então ali, se eu tiver que montar um drink à base de tal destilado e tal, não sei o quê, eu já tenho um método. A química toda está montada na sua cabeça. Já está na minha cabeça ali, as proporções. Que isso é mixologia que chama? O que harmoniza com o que dentro da proposta. Né? Eu faço muito isso no meu trabalho hoje, que a gente faz ações com destilados, né? Várias das marcas de bebida. Eu sou patrocinado por marcas de bebida. Gente, então assim... Gente, que dualidade, né? Essa meu controvérsia pai, a gente não vai entrar. Mas olha só, então o seu terapeuta tinha razão. Você é um ótimo bartender. Ele estava certo. Excelente. Vamos aqui para Lu, então. Lu, agora fala pra gente você. Então, como é que foi essa trajetória depois que você entrou em Alcoólicos Anônimos e trabalhar? Como é que é isso? Não sente vontade? Se tem saia justa, como é que... Você estava até comentando que aqui no intervalo, que recentemente teve uma questão difícil. Deve ter umas questões difíceis, né? Assim, como que você lida com isso? Porque hoje em dia eu não tenho tanta vontade de beber, eu não tenho sentido, né, os últimos 3 anos. Mas porque tem uma questão de energia, né? Das pessoas que chegam e te oferecem, aí você diz que não bebe. Aí, mas por quê? E por quê? Aí você tá entre cantar ali, né? Ser simpática, recusar e aqui na mente tá, cara, porque eu não posso, mas eu gostaria. E é difícil. Tem dia que eu levo de boas e tem outros que não.
O último evento que eu fiz... Porque às vezes dá vontade, né? Claro, as pessoas, alguns membros já falaram. É uma coisa que às vezes pode esse não último que eu passar. fiz, que foi de São Jorge... Agora, recentemente. Foi assim, o primeiro contrato que eu fechei, porque eu também venho de uns 2 anos pra cá, reformulando a minha vida, né? Eu fui amadurecendo, vou fazer 40 anos, eu quero uma estabilidade financeira, eu quero ter um relacionamento tranquilo. E aí eu comecei um alinhamento bonito. com os meus pais e comecei a entender esses amigos aqui, porque eu tenho os meus amigos, eu tenho a minha cerca, que sabem que eu não bebo, não me enche o saco. E eu tenho outros amigos de trabalho, de profissão, que ficam ainda ali. Pô, mas você é tão alegre. Você não, você não é. Não trabalha no samba. Você é fajuta. Não é possível. Que você não beba, né? Que você não beba. Porque é um status social também, né? Então, esse último que eu fiz, eu fiquei ansiosa, porque foi o primeiro contrato. Foi uma celebração de falar, cara, tá valendo a pena eu não trabalhar menos, ganhar menos para chegar nesse lugar aqui. Ter um conforto maior, chegar na minha casa 10, 11, né? Tava comentando com vocês que até 1h30 da manhã na rua eu fico bem. Passou de 1h30, é uma questão de energia mesmo que vai ficando pesado e eu tenho pavor de chegar em casa. É espiritual o negócio. Com um dia eu não porque chego... essa hora a galera já tá... louca. E eu não gosto de chegar em casa clareando porque eu tenho memórias que eu ainda preciso ressignificar. Então, esse último foi a celebração de conseguir meu primeiro contrato, de trabalhar com as mulheres, de fazer um trabalho com uma companheira que também é musicista. Então, tinha barril de chopp, que é uma coisa que eu não gostava. Você estava mexida, né? Mas tinha a caipifruta, sabe? Assim, na entrada. Eu falei, ai, meu Deus. Então, foi um pouco difícil com relação a isso. E aconteceram coisas, porque uma roda de mulheres traz outras mulheres. E aí, eu e a companheira tocando, aí começou a aparecer cerveja, vinho. Eu falei, gente, que cerveja é normal, mas vinho? Aí eu olhei pra ela, depois a senhora começou a ficar muito fora de si, jogou água, assim, no meio da roda do negócio. E eu olhava pra companheira que tava tocando e eu falava... Ela, cara, a gente tem uma outra, não vai acontecer nada. Então, ela é a pessoa que estava tocando com você também? É companheira. Ai, é que musicista. coisa boa. É, mas a gente se olhava e as meninas da roda não estavam entendendo nada. Aí deu um intervalo, eu falei, amiga, eu tremia. Eu falei, mesmo que eu não sinta, né? Apesar de ter me sentido seduzida, tem uma questão das pessoas que vão ficando alteradas e é o meu reflexo, né? Sim. Porque em alguns momentos eu ficava ao contrário do que eu sou. Eu sou pra fora, eu sou expansiva. Eu ficava deprimida, mas em alguns momentos eu ficava com a libido maior, eu ficava sem filtro. Então, eu era amiga de todo mundo, né? Todo mundo é... Nativa, né? E você fica vulnerável. Claro. Então, tem essa questão de eu ver outras mulheres nesse lugar, identificar quem tem possível problema. A gente, é uma questão de energia, você entende, você fala assim, cara... Essa mulher vai embora sozinha, será que ela tá com alguém? O que pode acontecer? E aí eu fico assim, cara, eu já fiz isso aí, cara, eu tô viva, né? Porque a gente se coloca em muitas situações de risco. Foi falado aqui. Muitas situações. Então, você tá ali, eu tô ali cantando, é muito bom fazer o que eu amo, mas eu tô sempre ligada. Sempre, eu não aceito bebida de ninguém. Se me der uma água, tem que estar fechada. Comida, eu pergunto o que tem. Já recebi um bombom com licor, né? Cara, uma caixa linda, eu adoro. Aí quando a amiga tem... Quê? Sabe? Não, isso rola, eu também já recebi. Na hora, obrigado, eu olhei e falei, não dá. Já fiz qualquer eventos... Bombom de licor. Qualquer micropartícula tem que ter muito... que contenha álcool pode despertar essa minha compulsão novamente. Tem que ficar muito ligado. Então tem essas saias justas, né? Você tá ali o tempo inteiro e as pessoas perguntando por que... Porque não é possível que você não beba. Não é possível tão você alegre assim. Não é possível. Como é que faz pra ter essa energia? E eu comigo. Amor, poder superior, reunião, terapia, boa vontade e resolver meus BOs, né? Porque eu sou bem controversa comigo mesmo. Então, pelo que eu tô entendendo, é um propósito, né? Foi que o teu terapeuta falou, trabalho é trabalho, bebida é bebida. Né? Então, hoje em dia, vocês conseguem separar bem isso. Sim. E quando está mais vulnerável, atenção dobrada. Sim, e quando eu me dei conta do meu problema, o meu padrinho, né, que jaz, ele ia comigo.
nos shows. Ah. Aí depois eu fui pra outra sala, que é a que eu frequento hoje, que eu amo muito. Aí o companheiro de lá era do Araújo também. E aí, sempre que eu sentia vontade ou que eu estava num relacionamento que me trazia essa memória, esse companheiro aparecia. E aí eu comecei a entender a espiritualidade. A gente nunca tá só. Eu nunca. São poucos os trabalhos que eu faço, que eu não encontro um companheiro quando eu vou me exercitar, quando eu vou fazer um trabalho, quando eu tô num dia difícil. São trabalhos diferentes, a gente já conversou sobre isso. São trabalhos diferentes, mas que se conectam, né? Exatamente. Porque, tipo, né, ela ainda permanece no meio ali, porque mesa de samba sempre tem, né? A bebida, a gorosada na mesa. O meu, eu fico manuseando ali, o meu veneno o tempo inteiro, né? Mas a minha rotina, hoje eu tenho rotina, que eu nunca tive, né? Ficava descompensado. Então, casa, trabalho e reunião. Então eu vou, faço meu trabalho com excelência, só do trabalho eu vou pra casa. Ela ainda tem que permanecer, porque é o trabalho dela, tem que permanecer. Sim, mas aí você falou da técnica. Tem que eu falo assim, ó, eu tenho que ter horário pra chegar e horário pra sair. É isso. Porque eu já sei que se der 1h30 e eu não tiver, eu vou ficar bagulhada. Mas é interessante essa percepção corporal, emocional sua, né? De saber que tem um tempo. São 3 sets de X. Aprende a se dar limite, né? Não deixar chegar num limite. Perfeito, Você perfeito. Se dá um limite, ó. Perfeito. Eu vou fazer. Mas demorei. Que é o princípio do evitar o primeiro gole. É ter limites, né? Então você vai entendendo quais são os seus limites. Agora, uma pergunta assim, que eu acho que as pessoas devem estar perguntando, agora eu quero perguntar. Vocês nunca tiveram vontade de mudar de trabalho? Silêncio, eles se olharam um pro outro. Não, então. Geraldo ali à esquerda arregalou os olhos. Tá curioso também, Geraldo, pra saber disso? Você pensou isso em algum momento? Eu tô aqui pensando, eu falei, não sei. Eu falei, gente, mas ele era restaurador, será que não dava pra minha cabeça aqui? Então, não com essa dúvida não, Geraldo? Eu de fato, eu não me identifico mais com o que eu faço. Eu me identificava quando eu bebia. Porque eu entrei para trabalhar com álcool porque eu queria beber. Eu não pensava no dinheiro, né? Beber, né? Aquela zoeira toda que envolve a vida noturna, né? Hoje eu não me identifico. Hoje eu levo como um trabalho tradicional, mas de fato a arrecadação que eu faço, se eu tiver que fazer uma retomada profissional, não vai chegar nem próximo, né? Entendi. Mas, em contrapartida, hoje em dia, eu dentro da empresa que eu trabalho, eu venho fazendo muito administrativo também, que é uma parte que eu gosto. Administrativo de alimentos e bebidas, sabe? E aí eu já venho dando uma desconectada. Tá descolando desse lugar lá. Eu fico no operacional, né? Porque eu venho puxando ali a ponta do operacional, por ter mais experiência que os outros funcionários, eu tenho que estar ali nessa linha de treinamento. Entendi. Mas eu faço menos operacional hoje. Então eu acho legal também. Mas eu penso tipo assim, abrir meu próprio negócio, nada vinculado à gastronomia nem alimentos e bebidas. É outra nem sucos. Experiência. Que coisa Vários interessante. Não, é relacionado à moda. Legal. Eu gosto. E você, Lu? Não, você... Então, nesses 2 últimos anos eu venho fazendo essa mudança de, assim, cantar é a minha missão. Eu já tive empregos que eu ganhei muito bem, trabalhei numa multinacional, fui fazer uma outra faculdade. Gosto de dinheiro, mas ele não é o primordial na minha vida. Então, eu decidi fazer essas mudanças, fazer novas parcerias, aprender a trabalhar em equipe, abrir meu anonimato para essas pessoas, para que eu consiga fazer shows em teatros, que é o que eu amo, para que os companheiros também consigam ter um momento de lazer, eu consiga a minha 7ª e eu consiga me manter viva. O que é a sua 7ª? A minha 7ª é o meu dinheirinho lá para as minhas contas, em dia, para eu ter dignidade, né? Para eu pagar o meu aluguel, pagar a minha faculdade. Isso é 7ª? Isso, é a minha 7ª. Então, conforto também. Conforto, pelo amor de Deus. Ainda vou chegar lá. E hoje eu tô fazendo a faculdade que eu sempre quis, que é de serviço social. E aí eu consigo... Você voltou a estudar? Voltei. Então eu consigo ter uma parte de cultura, né? Eu tô começando a entender isso agora, a desenvolver, tô indo pro 3º período. De maneira que eu consiga organizar os meus horários, né? Eu consiga ser feliz, manter a minha missão de cantar, porque senão eu vou morrer. Igual se eu voltar a beber, eu já sei onde eu vou parar. E aos pouquinhos eu falar, ok, agora o dia que eu tiver a fim de fazer esse show, eu vou fazer. Não só pela 7ª, mas porque eu preciso cantar, porque a minha missão é levar alegria para as pessoas, é estar com as famílias. Eu já entendi isso, eu não vou fugir disso, não. E o meu propósito, enquanto assistente social,
tá fazendo essa ponte entre o cidadão e o Estado, os direitos, os deveres que a gente tem. Eu gosto de estar conversando com as pessoas, de saber sobre os nossos direitos e deveres, fazer pontes e estar com pessoas, assim, porque é uma forma... O propósito, ele me desenvolve, né? Eu sou muito para fora, eu sou muito intensa. E o meu propósito, eu consigo ficar um pouco mais calma, ser um pouco mais técnica, entender que, tem que ter X aqui, eu só posso ir nesse limite. E aí eu vou para a sala, porque na sala os companheiros vão me trazendo... Os companheiros e os outro companheiros. dia a gente conversou, você lembra que você falou pra mim assim, você tá sem propósito? Eu falei, porque... Ela falou, Propósito, desculpa. Mas então, eu fiquei pensando nisso, é uma boa oportunidade. O meu propósito é me manter sóbrio, Ótimo. né? Porque... É um bom Nossa. É um excelente propósito. Uma vida inteira, né? Dedicada ao álcool e outras substâncias. Então, tipo, né? Eu não vou ficar avançando muito. Cuidar de mim, cuidar da minha família, né? Porque eu adoeci minha família, hoje eu trago paz pra minha família. Eu encontrei a paz, então tá aí a resposta pra vocês. Eu vou estar sem propósito. O meu propósito é me manter sóbrio e limpo. Muito obrigada. Eu não esperava ótimo. a resposta, mas se você respondeu pra si mesmo, tá ótimo. Porque hoje dentro propósito profissional, né? Eu ainda tô nessa transição, né? Eu preciso me desenvolver, eu preciso manter um pouco mais os pés no chão. E aí eu não sabia a diferença de missão e propósito. Missão é o que eu vim fazer, eu vim cantar, eu vim atuar, eu vim estar no palco, né? O palco é onde eu me sinto, assim, no útero da minha mãe, né? Eu ouvi um companheiro falando Você deve ser uma excelente cantora, você podia cantar um pouquinho pra gente. Não. Eu não sou excelente, não. Eu sou boa, eu sou dedicada, né? Porque a Irmandade me dá essa possibilidade. Faço simples. Eu tenho dificuldade de fazer o simples. Mas dentro do que eu entendo... Deixa a página. Mas eu imagino que, assim, que para quem... quando você... Pelo que a gente ouve aqui, né? Você estava num outro lugar, num outro universo. E você vem para a sobriedade... Eu acho que o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos, ele sugere, ele pede muita dedicação, né? Porque você ficar sem beber. É muita renúncia. Muita renúncia. Né? Então, e pulso forte, porque o tempo todo... Porque assim, o tempo todo você será atravessado. Mas lembra que o atravessamento, ele atravessa, ele passa, passou. Ele não pode parar aqui. Passou, então você fala, foi. E com o tempo você vai tendo um jogo de cintura, mas é claro... Aí eu vou pra emoção. Eu sou 8 ou 80. Quando eu tô bem, nada me atinge. Mas se eu tô num dia que não é muito bom, eu preciso ficar muito atenta. E aí é onde eu ligo pra uma companheira, eu ligo pra as pessoas que eu conheço. Eu fico mais reservada. Eu faço trabalho hoje com 2 companheiras. Aí eu falo, pô, se me dá uns... Hoje eu não tô legal. Então fica aqui no cantinho. Porque aí não é só vontade. De apoio, né? Porque... porque é isso, à noite, e já aconteceu bebendo, e aí não acaba. Mas, na verdade, falo, gente, acabou. Dentro da programação... mas hoje você pensa isso, que tem limite, né? E espiritualmente? Eu fico imaginando que espiritualmente é um negócio puxadíssimo, né? Mas eu me sinto protegida, cara. Então... Tem umas coisas... Eu não tinha nenhum conhecimento desse negócio de espiritualidade. Eu não tenho religião, eu não vou na igreja, eu não vou na corimba, nada contra, né? Respeito. Mas eu não tenho o hábito de ir. Né? Eu levo minha mãe de vez em quando na igreja. Não, mas espiritualidade, falando de religiosidade, sim, mas de espiritualidade. Mas dentro desse contexto eu entendi, né? Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra, né? Mas as duas estão meio que conectadas, né? E eu, dentro da minha compreensão, para quem nunca abordou esse assunto, entender como é que isso funciona na minha vida, para me manter sóbrio e me manter limpo, né? Porque para mim espiritualidade é como você trata o próximo, né? Como você se comporta, né? Em relação às pessoas, em relação a você mesmo, né? Tá dentro, para mim, dentro desse parâmetro aí. Espiritualidade, para mim, tá dentro de sala. Né? Se manifesta ali dentro do consciente coletivo, sabe? E me traz, a gente tá falando, né, de estar bem ou não estar bem, o que me traz o norte, o equilíbrio, que hoje eu sou uma pessoa, posso dizer que nem todos os dias eu tô bem também, tô irritado, mas eu sou uma pessoa 1000%, não dá pra dimensionar, né? Mas uma pessoa muito mais tranquila, né? Equilibrada. E aí, quando eu tenho a minha rede de apoio também, né? Companheiros, né, de confiança que eu ligo, falo, meu irmão, não tô legal não, tem isso e aquilo. Vamos conversar, vamos encontrar, vamos tomar um café, né? Já aconteceu de, na noite, vocês precisarem ligar para a rede de apoio porque estava no sufoco, sei lá, não sei se por eu não consegui e um companheiro apareceu lá. E aí eu falei, obrigada, PS, você nunca me deixa sozinha. É que eu falo, né? É a consciência coletiva. Quando você está conectada ali...
irmanado, cara, você vai... Por exemplo, eu hoje sou messiânica. Esse evento, eu tava bombardeada mas tinha a matriarca da família, que tem um center lá na Taquara, que ela comanda. E aí eu falei, cara, eu tô resguardada. Olha só, nunca que eu ia ter uma mesa com 15 pessoas messiânicas. Isso também me deu porque eu tô conectada, me deu A mesma coisa acontece no ar. Isso acontece. Já aconteceu de eu estar, né, em relação a algumas questões. Porque é possível você estar com as mesmas características e sintomas sem usar e sem beber. Uhum. Né? Que eles chamam de porre seco, recaída comportamental. Sim. No meu caso, né, eu só posso falar de mim, são questões que envolvem meus sentimentos, né? Os meus sentimentos, aí os pensamentos, essa racionalização de algumas situações que podem me levar a ter alguma ação equivocada, né? Uhum. Nesse processo, né? Porque meu consumo sempre foi autodestrutivo. De não estar bem por alguma situação e chegar em casa, o companheiro, e aí, meu irmão, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Sabe, parece que sentiu lá do outro lado, lá. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Mas tá tudo bem? Falei, pô, não tô bem, não. Tô com isso, tô com aquilo, crise de ansiedade. É óbvio, né, que hoje eu tenho muito mais ferramentas, né? Em um momento ou outro eu recorro à medicina também, que ajuda. Sim. Né? Mas essa conexão, né, espiritual, né, com os companheiros, assim, sabe? Que bonito isso. É impressionante. E se faz presente, sabe? E é um norte, assim, é um caminho que você fala assim, cara, eu tô fazendo só por hoje o que deve ser feito. E é aquele negócio, faz o certo que dá certo. Quando isso acontece, fala, que às vezes eu também fico, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô equivocado? Será que, né, eu entreguei, não entreguei? Aí o companheiro liga, aí eu vou treinar, encontro o companheiro, do nada. Eu vou te falar, eu já passei situações de eu sair de trás do balcão, entrar no banheiro do bar lá, trancar, ajoelhar e fazer oração de serenidade. É mesmo? Cara. E não foi uma, nem duas, nem três, foram várias vezes. Ah, que legal. Sabe? Dessas relações interpessoais. Isso dá uma fortalecida, claro, né? Pra você voltar. Dá aquela amenizada, respira, faz oração de serenidade, as coisas que eu não consigo modificar. Uhum. E segue em frente, Sim. sabe? Que bonito. Olha, a gente tem 2 minutos. Então, para a gente finalizar, eu tenho 1 minuto para cada um, porque eu tenho que dar os contatos também. E o que vocês sugerem para quem está chegando e também trabalha em locais que tem álcool? Qual é a sugestão? Brevemente. Frequência de reunião. Fundamental. Concordo. Frequência de reunião, não dá para evitar, faz a sua cerca ali com a sua madrinha, com o seu padrinho, né? Fala com o seu melhor amigo, que sabe da sua situação, que geralmente também a gente é levado por um amigo, um parente. Pedir ajuda, né? Pede ajuda. Porque Que a gente não sabe pedir ajuda, né? A gente não tem humildade para pedir ajuda. A gente sempre acha que a gente é autossuficiente. Mas quando você tá ali na Irmandade, você começa a entender que sozinho você não vai conseguir. Fazer o simples, né? Não bebe, volta e não bebe. Faz o simples. Pede ajuda. Legal, gente. E se tiver que abrir mão... na potência da programação, né? Tem que acreditar no poder superior, potência da programação, os passos são libertadores, e acreditar que é capaz também, né? Tem que acreditar em si próprio. Né? E se achar que deve abrir mão naquele momento de trabalhar... Boa vontade, honestidade e mente aberta, né? Mas às vezes, se não tiver boa vontade, vai com força de vontade. É isso aí. Vá com calma, mas vá. Gente, muito obrigada. A gente esteve aqui com o Cláudio e com a Lu. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Foi lindo. Obrigado também, oportunidade. Muito obrigada a você. Amamos. Adorei. Gente, então assim, a gente vai deixar aqui os contatos de AA no aplicativo AARJ, que é acessado pelo celular. Você encontra os endereços dos grupos presenciais do Rio de Janeiro. E pelo site aa.org.br, os endereços presenciais e eletrônicos dos grupos do Brasil. A linha de ajuda aqui no Rio é 21-2253-3377. Este foi o programa Falando de AA. Muito obrigada e um bom dia a todos.